Que você cria aquela ilusão primeiro, aí do nada você... Pô, vocês estão falando entre vocês por quê, cara? Vocês não sabem que a gente veio aqui pra quebrar a quarta parede? Bom, vamos partir para os primórdios do cinema e falar que a primeira quebra de quarta parede foi com o Porter em O Grande Roubo do Trem. Sim. Um cara atirando no público, né? Sim. É interessante olhar isso porque, assim, a gente já comentou sobre esse assunto de uma forma ou outra em outros programas, né? Até podcasts também, que quando um meio artístico ele tem início, como era o cinema, que estava começando naquela época, né, do assalto ao trem, eles vão lá fazendo teste de linguagem e tal, até que a linguagem de fato se estabelece. Até então é uma quebra da quarta parede, só que eles não tinham ainda a noção do que era quebrar a quarta parede, exatamente, né? Mesmo que no teatro você já tivesse isso, aquilo lá estava muito mais de, vamos enquadrar o cara atirando e enquadrar aqui. Então é muito interessante isso, porque era uma ilusão que não se tinha antes, aí depois criou-se toda aquela temática da grande ilusão na sala de cinema, para daí depois subverter isso com quebras de quarta parede, né? Falando no cinema especificamente. E no cinema mudo tem bastante isso, né? E até falando em quarta parede mesmo, né? Óbvio, né? Que a gente sabe que o início veio do teatro, né? E no cinema se usou muito, né? Durante, inclusive, o período inicial. E recentemente até pode-se dizer que ficou meio pop, né? A quarta parede por causa do Deadpool. O Deadpool acho que trouxe uma popularidade, né, para esse termo, né, que é essa barreira imaginária, né, entre o espectador e o próprio filme, né, que tira, né, toda a parte da ficção, né, do filme. Mas é interessante como deu uma popularizada, ficou bastante, né, e foi bastante comentado ultimamente sobre isso. Mas assim, já foi muito usado, né, no cinema. Tem vários exemplos, que a gente pode... Bons exemplos e maus exemplos também, né. Eu acho que praticamente não existe mais nenhuma grande subversão a ser feita na linguagem do cinema como a gente conhece, né? E a quebra de quarta parede é sim uma negação do cinema clássico, né? E é engraçado que um cara que seja tão associado ao estilo clássico de filmar, como é o caso do Clint Eastwood, ele já tenha feito um filme com quebra de quarta parede, assim, do começo ao fim, que é o Jersey Boys, né? Que, por sinal, é uma adaptação de uma peça, né? Você falou do teatro. Verdade, verdade. But I never heard a voice like Frankie Valli's. I know I need to write for this voice. Meio que exemplificando essa questão, ou melhor, explicando essa questão da quarta parede, né? Então, de uma maneira didática. Então, imagina só que aqui nós temos esse cenário, que aqui a gente está falando direto com você, espectador, mas imagina que isso aqui é uma cena. Aí é aquele negócio, né? Tipo, a quebra da quarta parede é o grande terror para diretor de figurante, por exemplo. Quando tem lá um montão de figurante e tem alguém que olha para a câmera. Porque quebra toda aquela questão da ilusão quando você está vendo um filme, né? Mesmo que você racionalmente saiba que você está vendo uma encenação, ainda assim tem uma parte de você que fica lá entretido com aquela trama e tal, e a partir do momento que tem uma quebra da quarta parede, aí você já se distancia como espectador. Por isso que é algo muito arriscado para se fazer. Mas então o que seria essa quarta parede? Seria essa parede imaginária entre o que está acontecendo em tela ou numa peça de teatro, no palco, na série, para o espectador. E eu acho que dos usos mais interessantes dessa questão da quarta parede é, na verdade, numa obra literária que teve sua adaptação cinematográfica, que é Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que foi adaptado no cinema na década de 60 pelo Truffaut, onde você tem uma personagem, que ela é a mulher do protagonista, que na casa dela você tem a multitela e você tem a tela em 3 paredes, né? Antes ela tinha uma grande tela que cobria toda a parede, depois ela comprou outra, depois a terceira e só faltava justamente a quarta. Só que esse é um uso da quarta parede interessante, por quê? Porque na obra do Bradbury, ele dialoga com o público no sentido da mídia, da televisão, né, e o malefício que isso está causando para a sociedade, que está abandonando a leitura e a questão do pensamento livre e da própria liberdade do interpretar, né, pois a TV era uma coisa extremamente mastigada, extremamente rígida. E nesse sentido, o Bradbury ele mostra que assim, a partir do momento que essa personagem colocar a quarta parede, ela vai estar fechada na ficção dela. Então é o contrário do que seria a quarta parede para o espectador. No caso, o Truffaut também usa isso de uma maneira bem interessante no filme. Não é tão impactante quanto no livro, pela própria descrição poética do Bradbury.
Mas isso é interessante, porque a gente está falando de uma época, aí o livro da década de 50 e o filme da década de 60, está falando de uma época que isso ainda não era muito bem trabalhado. E aqui ele já vem com uma subversão. Aí quando o Paulão fala do Deadpool, a gente tem aí vários personagens que têm a autoconsciência de serem personagens, né? É que no caso do Deadpool, ainda assim, ele, além de estar trazendo essa questão dos quadrinhos, o filme, eu acredito que ele também lide um pouco com a insanidade do personagem, né? Porque ele é um louco mesmo, é um cara completamente sem noção. E quando você coloca o cara falando sozinho ali pra câmera, porque os outros personagens não têm essa autoconsciência, só ele, reforça essa imagem que o cara é louco mesmo para os outros personagens, para aquele universo do cara. Mas é legal você ter falado da literatura, cara, e ver, assim, isso acredito que daria assunto até para um outro vídeo e talvez até para um podcast, que é essa questão das instâncias literárias, que na literatura já era completamente usado e ninguém precisava explicar. Quando o cinema começa a fazer isso, cara, demora para o público aceitar, né? É uma coisa assim, difícil de explicar, né? Não, é verdade. E assim, e a gente vê muitos exemplos, né, que a gente tem, até porque essa quebra da ficção, né, em si, do público que está assistindo, é muito usado na comédia, né? A comédia faz isso com um uso de brincadeira mesmo, né? Quando você usa de uma forma mais séria, como até o caso do House of Cards, que você tem um personagem que, quando ele quebra a parede, ele está explicando como ele realmente é, né? Então, e é super legal, porque se sente mais próximo do anti-herói, né? Como acontece no Lobo de Wall Street também, né? Então, que não é o uso da comédia, né? Então, você está usando a quebra da quarta parede para você se sentir mais próximo do anti-herói e simpatizar um pouco mais com não necessariamente... É interessante você pegar esses exemplos, tanto do Lobo de Wall Street quanto do House of Cards, porque não é aquela quebra da quarta parede, como é o caso, por exemplo, de um Deadpool da vida, onde o personagem tem a autoconsciência de ser um personagem. Não, é um momento que, mesmo eles estando falando diretamente com o espectador, quebra a quarta parede, é simplesmente um artifício audiovisual para você, espectador, entender a psique desse personagem naquele momento. E na comédia, sim, né? Porque você pode usar esse formato de uma forma bem escrachada, né? O Wayne's World fez isso, né? Mas na própria comédia tem também você se sentir mais próximo do personagem. No caso do Curtindo a Vida Doidado, né? Que mais outros exemplos? Alta Fidelidade também, que é uma comédia, né? Mas é uma comédia dramática, mas que você se sente muito próximo do personagem. Então, mas aí a gente tem esse lado, eu entendo o conceito, mas eu acredito que, por exemplo, tem filmes que utilizaram esse recurso sem necessariamente quebrar a quarta parede, como o caso de Confissões de uma Mente Perigosa, do George Clooney, que você tem o próprio biografado ali falando, mas não falando direto para a câmera, é como se ele entrasse em interlúdios e falasse ali num super close, né? Não é uma quebra de quarta parede, mas eu acho que é exatamente isso que vocês estão falando no caso do Frank no House of Cards, que é como se o personagem ele estivesse refletindo para si mesmo e por acaso ele está olhando para a câmera, que dá um certo senso de intimidade maior. Poderia ser um espelho. Exato, exatamente. Agora você falou dessa questão do Confissões. Tem um filme que eu acho que trabalha isso magistralmente, para mim, uma das melhores adaptações de HQ, que é o Anti-Herói Americano. Sim, eu ia falar dele. Ele usa isso. Então, nessa adaptação, que não é uma adaptação... É difícil categorizar, né? Mas é um filme que tem tanta personalidade, porque tem lá a biografia do Harvey Picker, mostra cenas da vida do Harvey Picker com o ator lá interpretando, e o Harvey Picker narrando, falando que esse ator não é nada parecido com ele, só que ao mesmo tempo a câmera está entrevistando o Harvey Picker e mostra os personagens que são retratados ali por atores com as pessoas reais. É uma quebra da quarta parede, só que assim, ainda assim tem uma parede ali, tem uma quinta parede, por assim dizer, ou uma quarta parede de outra dimensão ali que não separa. Great stuff. Can I illustrate him? These are all about you? Yeah. You turn yourself into a comic hero. Ordinary life is pretty complex stuff. Falar sobre quebra da quarta parede não é falar sobre um só tipo. A gente acabou de falar aqui sobre alguns tipos e tem um outro que não é nem o personagem falando ou não é, enfim, é uma coisa diferente que eu ainda não saberia categorizar e na verdade não precisa categorizar, que é do Regresso. Com a última cena com o Leonardo DiCaprio virando a cabeça e olhando diretamente para a câmera. Esse exemplo que você falou do final me fez lembrar outros filmes assim que no final você tem aquele contato direto com o público, né? Que é o caso do Psicose também. Psicose é
puta de um exemplo, né? Então o filme inteiro é uma ficção, e no final, a mãe lá, quando a persona, né, o Norman Bates tem a persona da mãe, ele olha diretamente pro público. Crepúsculo dos Deuses também. Sim. A Norma Desmond no final, então ela faz esse contato final. Eu acho que acaba finalizando o filme, mostrando que é uma ficção, mas gera uma empatia assim no final, né? Superman do Richard Donner, né, cara? Aliás, final de todos os Superman com o Christopher Reeve, né? Porque aproveita o mesmo final. O caso do Regresso ele é muito mais conceitual, né? No caso do Superman e tal. Do Crepúsculo dos Deuses, cara, é assim, também tem a ver com o conceito do filme, mas ele é menos rebuscado do que no caso do Regresso, né? Do Regresso a gente tá aqui, pô, o filme tem 2 anos, a gente tá aqui ainda falando dele, porra, tem um final que não dá pra você chegar ali preto no branco e falar, né? O que acho que mostra que tem muita coisa pra gente digerir ainda, né? Eu digo sobre o conceito de quarta parede, né, cara? O legal do Crepúsculo dos Deuses é que, assim, é um filme sobre cinema, né? É um filme que analisa a mídia cinema, né? A arte cinema. E essa quebra da quarta parede é interessante porque é uma quebra da quarta parede, mas ela está falando com o diretor e não com o público. E você, como público, você está atrás da lente da câmera ali. Então a quarta parede seria essa lente transparente direto para a protagonista, que naquele momento não está sendo uma personagem, sim uma atriz. Que mesmo que seja uma quebra da quarta parede, ainda assim, pro universo do filme, não quebrou nada. Né? É você como uma interpretação sobre o que o filme fala, e você com um intelecto um pouco superior à simples experiência de estar vendo uma ficção, consegue sacar essas coisas, né? Muito bacana mesmo. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Você já falaram do Black Sabbath? Do Black Sabbath. Que Black mostra Sabbath é realmente que é um interessantíssimo. cenário, exato. Legal. É mais um exemplo bacana também. Do Black Sabbath e do Crepúsculo... Apesar que depende da versão, né, que você assiste, né? Tem a versão que não quebra a parede. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, tem o filme Black Sabbath, As Três Máscaras do Terror e Trivolta e de la Paura. Gostou, hein? Não. Onde nesse filme tem a versão italiana e tem a versão pela IP, quando foi para os Estados Unidos. Considerando agora só a versão italiana, é um filme que ele é separado em 3 histórias, onde você tem a introdução do Boris Karloff, falando, você vai ver aqui 3 histórias de terror, bacanas, tal, não sei o quê, e você tem o encerramento dele também. Só que no encerramento ele tá como um personagem que ele faz em uma das histórias, e ele tá lá no cavalo dele, com o cenário, e depois que ele dá o tchau, a câmera vai se afastando, e você vê todo o cenário, os contra-regras levando árvore, galho, cavalo mecânico e tal, mostrando que assim, é uma quebra da quarta parede, é um estudo sobre cinema, é uma provocação com o espectador, né? Porque o Bava ele tinha o lado ególatra dele extremamente acentuado. Então falar, tudo isso que você acreditou, isso daí não é um cavalo, isso daí não é uma floresta, isso daí não é uma locação à noite, não, isso aqui foi dentro de um estúdio, tal. Então tem esse estudo sobre o cinema, sobre o efeito, o processo psicológico como espectador. Já no Crepúsculo dos Deuses é um estudo total sobre a forma do cinema, né? Então isso é muito interessante. Agora, parando para pensar nessa questão de interpretação, como é o caso do Regresso que a gente comentou, o caso do Psicose, aí já vai para um lado totalmente interpretativo, né? Aí esquece a forma do cinema. Ali eles não estão falando sobre cinema, eles estão falando sobre interpretação. E isso é uma forma muito sofisticada, né, de ser usado. E aquele negócio que o Hitchcock fala, né? Ele não gosta do terror, né, em si, né? Ele gosta de gerar o terror que as pessoas vão imaginar. Então esse final é mais ou menos isso. Sim. Então assim, imaginou o cara lá, né? Faz aquele discurso final, ele sendo a mãe, né? Você imagina quando você termina o filme, cara, você gera um horror imenso, né? Quem tá assistindo aquilo, né? O negócio, caramba, e agora, né? Porra, né? O que vai acontecer? O Woody Allen faz bem também, né, cara? Então assim... Eu acho legal a quebra de quarta parede dele, do Annie Hall também é legal, que ele também, ele gosta de reforçar os pensamentos que ele tem, então, porque ele é neurótico, né, então, isso é legal, cara, eu acho que é uma forma de ele usar essa quebra da quarta parede para reforçar toda essa
o pensamento que ele tem, né? E aí sim, né, a questão de aproximar do público. Porque quantas pessoas você vê que falam que gostam do Woody Allen porque se identifica com o texto do cara, né, cara? E esse formato ajuda muito. What do you do when you get stuck on a movie line with a guy like this behind you? Wait a minute, why can't I Just give my maddening. opinion? It's a Mano, você defendeu o After Earth. Estamos quebrando a quarta parede aí. Isso Chamando a Angelial? Chamada Angelial. Já mudamos o assunto aqui, né? Fecha isso aí, Ó, beleza, vai. E aí? Tá bom? Mais alguma coisa? Acho que não, tá bom? Quanto deu? Deu uns 20 minutos, né? Então beleza. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí no vídeo, se inscreva no canal, só clicar aqui na formiga na cabeça do Paulo. Não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado cada vez que um vídeo novo for ao ar. Fala aí das quebras de quarta parede favoritas que você tem aí, que você gostaria que nós tivéssemos citado e acabamos não citando. E é isso, a gente se despede aqui. Falou!